One Story 39. Davi, parte 3. Segundo livro de Samuel, capítulos 5 a 11. Primeiro livro de Crônicas, capítulos 11 a 19. O treinamento de Davi como rei chegou ao fim. É claro que isso não significa que Davi não precise mais de refinamento ou que tenha se tornado um homem perfeito. Significa apenas que, de acordo com o plano de Deus, Davi se tornou rei no tempo de Deus e pelo método de Deus. Como já vimos, Davi teve duas oportunidades de matar Saul e encerrar aqueles anos difíceis. Mas, pelo Espírito do Senhor que estava com ele, ele atravessou aquele túnel de aflição. Após 7 anos reinando sobre o reino do sul, Judá, Davi finalmente se tornou rei sobre todo o Israel. A partir deste ponto, vamos examinar os relatos de 2 Samuel e 1 Crônicas. Há uma diferença de perspectiva entre 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, e 1 e 2 Crônicas. A narrativa histórica de Israel termina com 2 reis. Depois disso, passamos a Esdras, Neemias e Ester. Mas inserido nesse intervalo está o registro das Crônicas. 1 Crônicas, dos capítulos 1 ao 9, traz genealogias centradas na tribo de Judá e nos levitas, cobrindo a história desde Adão até Saul. O capítulo 10 relata a morte de Saul e explica claramente a causa. A partir do capítulo 11 até o final de 1 Crônicas, a narrativa se concentra unicamente em Davi. Como a história já havia terminado quando as crônicas foram escritas, o registro sobre Davi não se foca em sua vida como homem. Por isso, omite a juventude de Davi, incluindo quando derrotou Golias e fugiu de Saul. Começa diretamente quando Davi se torna rei sobre Israel. Também omite o relato do adultério com Batseba e do assassinato de Urias, não para esconder os pecados de Davi, mas porque o foco aqui não é Davi como homem, mas como prenúncio do Messias que viria, Jesus Cristo. A partir de agora, estudaremos Davi com 2 Samuel e 1 Crônicas lado a lado. Você apacentará o meu povo Israel e será o seu governante. Todas as tribos de Israel vieram até Davi em Hebrom. Disseram-lhe que o Senhor havia lhe dito: Você apacentará o meu povo Israel, e será o seu governante. Então todos os anciãos de Israel fizeram uma aliança com Davi diante do Senhor. Ungiram-no rei sobre Israel. A Bíblia diz que tudo isso aconteceu conforme o que Deus havia falado por meio de Samuel. Davi tornou-se rei em Hebrom com 30 anos de idade e reinou ali por 7 anos. Aos 37 anos, tornou-se rei sobre todo o Israel e Judá, reinando por mais 33 anos. Antes de chamá-lo de governante, a Bíblia o chama de pastor de Israel. Davi é o pastor de Israel, e o Senhor é o pastor de Davi. Portanto, o próprio Deus é o pastor de Israel. Davi se tornava cada vez mais poderoso, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Agora que Davi se tornou rei no tempo e pelo método de Deus, o Senhor está com ele. Davi e seus homens vão até Jerusalém, conquistam a fortaleza de Sião e a chamam de cidade de Davi, onde ele constrói sua casa. A Escritura diz: Davi se tornava cada vez mais poderoso, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Nas contínuas batalhas contra os filisteus, Davi consulta a vontade do Senhor, e ao seguir as instruções de Deus, obtém a vitória. Davi derrota os filisteus, que haviam afligido Israel até o fim do reinado de Saul e foram os responsáveis pela morte de Saul e de Jonatas. Em meio à paz, às vitórias e a todos esses acontecimentos, Davi reconhece que o Senhor o havia estabelecido como rei sobre Israel e exaltado o seu reino por amor do seu povo Israel. A Bíblia também diz: A fama de Davi se espalhou por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações tivessem medo dele. Aqueles que reúnem e os que são reunidos, de quem é a batalha? Davi tinha muitos valentes que estavam ao seu lado. Diferente de Saul, cujo reinado foi sustentado principalmente pela tribo de Benjamim e liderado por figuras como seu filho Jonatas e o comandante Abner, Davi teve homens de muitas tribos que se reuniram voluntariamente ao seu redor. Ele tinha 3 guerreiros notáveis, além de Abisai e Asael, Benaia, Urias e muitos outros. Homens da tribo de Benjamim, Gade, Benjamim e Judá, Manassés, e também das tribos de Judá, Simeão, Levi, Benjamim, Efraim, Issacar, Zebulon, Naftali, Dan,
Asser, e das tribos do outro lado do Jordão, Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Todos vieram com um só coração para fazer de Davi rei. Diferente de Saul, que passou a vida convocando homens fortes e valentes para si mesmo, o povo vinha até Davi voluntariamente. A Escritura diz: dia após dia vinham a Davi homens para ajudá-lo, até formar um exército grande, como o exército de Deus. Isso revela claramente a diferença entre quem luta a sua própria batalha e quem luta a batalha do Senhor. Segundo o caminho de Deus. Depois que Davi se tornou rei e a situação se estabilizou, a primeira coisa que ele quis fazer foi trazer de volta a arca de Deus. Isso porque, nos dias de Saul, não se consultava o Senhor diante da arca. O povo concordou, e Davi reuniu 30.000 homens para trazer a arca. Ele e todo Israel celebravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos musicais. No entanto, Uzá e Aió, filhos de Abinadab, que foram encarregados de transportar a arca, não a carregaram sobre os ombros, mas a colocaram em um carro novo. Ao chegarem à eira de Nacon, os bois tropeçaram, e Uzá estendeu a mão para segurar a arca. Deus o feriu por esse erro, e ele morreu ali. À primeira vista, parece que Uzá não fez nada de errado. Mas, à luz da palavra de Deus, precisamos entender corretamente o que Deus disse e o que ele desejava. Deus havia ordenado claramente: depois que Arão e seus filhos cobrirem os objetos sagrados e todos os utensílios do santuário, os coatitas virão carregá-los. Mas não poderão tocar nas coisas sagradas, para que não morram. O pecado de Uzá foi ter tocado aquilo que Deus havia proibido tocar. Pode parecer justificável, já que a arca estava prestes a cair, mas a arca nunca deveria ser carregada em carro. Ela deveria ser levada nos ombros pelos coatitas, da tribo de Levi. Não importava quantos soldados estavam reunidos, quão bela era a música ou quão novo era o carro. O que importava é que a obra de Deus deve ser feita do jeito de Deus. Deus traçou uma linha clara logo no início do reinado de Davi. Uzá errou, ainda que Davi tivesse a intenção correta ao trazer a arca, e por isso Uzá morreu. A arca foi então levada para a casa de Obed-edom, o geteu, e mais tarde trazida para a cidade de Davi. Davi reconheceu o erro anterior. Foi por não terem carregado a arca da maneira correta da primeira vez que o Senhor, nosso Deus, manifestou sua ira contra nós. Nós não o consultamos sobre o modo apropriado de fazê-lo. Desta vez, Davi vestiu um colete de linho e dançou com toda a sua força. Suas pernas ficaram à mostra, o que fez Mical, sua esposa, desprezá-lo. Para Davi, a arca representava a presença alegre de Deus. Para Mical, era apenas uma caixa de madeira. A graça é sempre pessoal. Davi ofereceu sacrifícios e compartilhou a alegria com o povo, dando graças e louvores. E todo o povo respondeu com amém e louvou ao Senhor. Deus construirá uma casa, e seu reino durará para sempre. Depois que Davi se tornou rei, trouxe a arca para Jerusalém e estabeleceu a paz, ele desejou construir um templo para o Senhor. Parecia algo certo e justo, e até mesmo o profeta Natã inicialmente o encorajou, dizendo: faz tudo o que está no teu coração, porque Deus é contigo. Mas precisamos entender que há coisas que não podemos fazer, mesmo que pareçam boas e corretas, e há coisas que devemos fazer, mesmo que sejam difíceis. Deus falou com Davi por meio de Natã. Primeiro, Deus disse que ele é quem construiria uma casa para Davi, e não o contrário. Segundo, Deus levantaria um descendente do próprio corpo de Davi, que estabeleceria um reino e construiria a casa para Deus, e o trono dele seria firme para sempre. Terceiro, Deus seria pai desse descendente, e ele seria filho de Deus. Deus não retiraria dele o seu amor. Quarto, a casa, o reino e o trono de Davi permaneceriam firmes para sempre diante de Deus. Olhando mais profundamente, a casa que Davi não pode construir, mas que Deus construirá, não é visível, mas é o templo espiritual edificado por meio de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que habita em nossos corações. O reino estabelecido por meio dos descendentes de Davi começa historicamente com Salomão, mas Israel e Judá acabam caindo. O reino eterno se cumpre por meio de Jesus Cristo, o Filho de Davi.
A promessa de filiação também aponta para a relação entre Deus Pai e Jesus Cristo. A casa e o trono eternos, em última análise, referem-se ao que Cristo irá estabelecer. Portanto, Davi não foi feito rei para desfrutar da glória terrena, mas para preparar o caminho para o Messias por meio da sua vida e da preparação do templo. Davi reconheceu isso e confessou: a casa que tu edificas, Senhor, permanecerá para sempre e será abençoada para sempre. Deus abriu os olhos de Davi para ver além do templo físico e contemplar o reino eterno que seria estabelecido por meio de sua descendência. Para onde quer que Davi ia, o Senhor lhe dava vitórias. Para onde quer que Davi ia, o Senhor lhe dava vitórias. Ele derrotou novamente os filisteus, venceu Moabe, e feriu Hadadezer de Zobá. Notavelmente, Davi aleijou os cavalos, destruindo seu valor militar. Como já vimos em Josué, essas ações demonstram confiança total em Deus. Carros e cavalos representavam força militar, mas Davi sabia que a batalha pertencia ao Senhor. Ele também derrotou Damasco, Hadadezer, Edom e Amon, e consagrou todo o despojo ao Senhor. Mas precisamos tomar cuidado aqui. Assim como aconteceu com José, é fácil admirar a posição de Davi e perder de vista o Deus que operou por meio dele. O ponto não é que suportar dificuldades leva ao sucesso, como um provérbio ou lição de moral. Deus guiou e preparou Davi para abrir caminho para Jesus Cristo. É por isso que Davi não se apegou ao poder ou à posição, mas se entregou totalmente ao reino de Deus. Depois de todas as suas provações, quando Davi se tornou rei, ele não usou seu poder para preservar o trono como Saul. Em vez disso, ele desejava a arca e preparava o templo. Ele buscou primeiro o reino de Deus, e foi Deus quem lutou as batalhas de Davi. Esse é o princípio e a comunicação do reino de Deus. Quando não vivemos para nós mesmos, mas nos alegramos em Deus e o amamos, Deus nos faz viver como seus filhos nesta terra. Davi administrava justiça e retidão a todo o povo. Agora Davi atuava como o elo entre a nação que começou com Abraão, uma nação de justiça e retidão, e a vinda de Jesus Cristo. Precisamos entender que nada do que Davi recebeu de Deus lhe foi dado para prazer pessoal ou conforto próprio. Ele organizou o governo de forma a refletir esse reino de justiça e retidão. Também demonstrou bondade a Mefibosete, o filho aleijado de Jonatas, cumprindo a aliança que havia feito com Jonatas nos dias em que fugia de Saul. Ao fazer isso, Davi agia no papel de Deus, que é fiel à sua aliança. Mefibosete se referiu a si mesmo como um cão morto, uma expressão de completa indignidade, assim como Davi certa vez se descrevera enquanto fugia de Saul. E agora Davi levanta aquele que era como um cão morto, prefigurando a ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. O inimigo final e maior. A história de Davi continua. Quando jovem, ele foi ungido pelo profeta Samuel e cheio do Espírito. Passou por anos de sofrimento e perseguição por parte de Saul. Finalmente, no tempo e modo de Deus, tornou-se rei de Judá e depois rei de todo o Israel. Mesmo após se tornar rei, manteve o foco, sempre se comunicando com Deus, vencendo cada inimigo com a ajuda do Senhor, e conquistando batalha após batalha. Ele trouxe a arca para Jerusalém, desejou construir o templo de Deus e ouviu do Senhor sobre a vinda do Messias. Tudo parecia perfeito. Nenhuma nação ousava atacar Davi, e ninguém em Israel se opunha a ele. Mas ainda restava um grande inimigo. O inimigo final e maior era aquele que o próprio Davi nem sequer percebia: o próprio Davi. O pecado que ainda vivia dentro do homem chamado o Homem de Deus era seu maior adversário. O que Davi fez desagradou ao Senhor. Num tempo em que todos os homens de Davi estavam fora, em guerra contra os amonitas e outros inimigos, Davi se levantou do seu leito ao entardecer. Era um momento em que a intensidade de sua vida marcada por batalhas havia diminuindo. Do terraço do palácio, ele viu uma mulher se banhando. Davi mandou perguntar quem era aquela mulher muito bonita, e lhe disseram que era Batseba, esposa de Urias, um dos valentes de Davi. Mesmo sabendo que ela era casada e não apenas casada, mas esposa de um de seus soldados mais fiéis, Davi mandou buscá-la, trouxe-a até si e deitou-se com ela. Mais tarde, Batseba enviou um recado: estava grávida.
Vamos observar essa história com mais atenção. Embora fosse rei, Davi não tinha liberdade para tomar qualquer mulher como esposa. O Senhor havia ordenado claramente: se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero como a adúltera deverão ser executados. Isso foi pecado. Isso foi agir segundo o que era certo aos seus próprios olhos. Um homem de Deus deve seguir o caminho de Deus. Existe um processo. Já vimos isso com Boaz e a viúva estrangeira Ruth. Davi sabia que Batseba era casada, sabia que era mulher de outro. Mesmo assim, agiu com base no que viu. As Escrituras dizem que Batseba havia acabado de se purificar de sua impureza mensal, o que indica que ela não estava grávida antes. A criança era certamente de Davi. Se fosse o Davi que pensávamos conhecer, ele teria corrido para o Senhor. Mas em vez disso, tentou encobrir o que havia feito. Chamou Urias de volta da guerra, sob o pretexto de perguntar sobre a batalha, e então o mandou para casa, até enviando comida da mesa real. Mas Urias não foi para casa. Dormiu à porta do palácio. Quando lhe perguntaram por quê, respondeu: a arca, Israel e Judá permanecem em tendas, e o meu comandante Joabe e os soldados do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e deitar com minha esposa? Diante de Saul, Davi havia sido justo. Agora, diante de Urias, Davi está exposto como pecador. Ao ver que Urias não voltaria para casa, nem mesmo embriagado, Davi desistiu da tentativa de criar um álibi. Ainda assim, não foi até Deus. O pecado nunca é um inimigo pequeno. Davi escreveu uma carta ironicamente levada pelo próprio Urias, ordenando a Joabe que o colocasse na linha de frente da batalha e depois o deixasse só, para que fosse morto. Joabe entendeu a mensagem. Urias morreu, e o plano funcionou. Davi então tomou Batseba, agora viúva, e fez dela sua esposa. Ela deu à luz um filho. Mas a Bíblia diz: porém o que Davi fez desagradou ao Senhor. Deus havia visto tudo e não apenas visto, ele estava observando. Com isso, entendemos que Davi ter poupado Saul 2 vezes não foi por causa de sua justiça, mas por causa da ajuda do Espírito. E quem tramou a morte de Urias foi o pecador Davi, apenas Davi por si mesmo. Essa é a realidade que enfrentamos constantemente. Davi já havia encarado outras realidades: Golias, 2 chances de matar Saul, inúmeros campos de batalha. E venceu tudo isso confiando em Deus. Se fosse o Davi que conhecíamos, ele não teria feito isso. Aquele que um dia declarou: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, agora está completamente derrotado por um inimigo invisível, o pecado. Por causa disso, os anos restantes de Davi não seriam marcados por vitórias, mas pela exposição do pecador Davi. E ainda assim, mesmo através da fraqueza e do fracasso do povo de Deus, ele continua cumprindo sua vontade. A história do zelo de Deus por seu reino e pela vinda de Jesus Cristo continua.